E então o sofrimento é relativo. Isso que eu estou dizendo. E aí, aí há uma competição quem mais sofreu. Não, esse aí tinha que Né? ter um reality show. O maior sofredor. Quem é o maior sofredor do... É a síndrome de Miller. Sabe o Miller, jogador de futebol? É. Quando ele vai comentar Na jogo... minha época... tipo, o Mazinho. Na minha tipo, época, não era volta muito mais difícil. Não volta mais. Tipo, é outra fase. Quando você tem que esquecer o passado, você tem que esquecer o passado ruim e o bom também. Às vezes a pessoa também fica presa em algo Gente que ela era muito suas amada. vitórias. A pessoa nostálgica, ela acaba sendo um pouquinho tóxica. Fala galera, estamos começando mais um Sabedoria Cast. Eu sou o Gabriel Zanirato. Eu sou Alessandro Moisés. E eu sou Rebeca Moisés. Bom, você fez uma live essa semana no Instagram e teve uma repercussão muito legal, né? A galera gostou muito e chamou muito a minha atenção. E eu queria bater um pouco nesse assunto, que são as 7 chaves do quê? São 7 chaves para você vencer o 2020. Dá pra vencer 2020 ainda? Pô, eu tô vencendo, graças a Deus, cara. Vou falar pra você, eu trabalho na área de telecomunicações, então tá bombando. Mas a pessoa tem que ter muita criatividade, né, no momento desse. Mas é a hora que chacoalha tudo, sabe? A hora que chacoalha tudo, as pecinhas que estão em cima vai para baixo e as posições mudam. Então as oportunidades surgem exatamente quando as coisas começam a chacoalhar. E eu acho que a pandemia foi uma coisa que chacoalhou muito. Eu li uma matéria americana sobre finanças, né? Um cara dos Estados Unidos estava falando como investir na pandemia e a primeira frase dele era: use a criatividade. A primeira frase. Eu estou usando muito, vamos dizer, o emocional, ele tem várias coisas. Então tem a criatividade, a produtividade, aí você tem a lógica de conectar uma coisa com outra, que te dá uma percepção de você se adiantar às situações. Como você se conecta, você conecta as várias informações que você está tendo para poder tomar uma decisão. Mas uma coisa que eu estou falando muito chama-se adaptabilidade. Que o cara vai ter que ter a força, né, a condição, na verdade, para se adaptar a uma nova situação. Então não adianta você achar que, mas eu chegava lá e eu comia no pão de queijo no mesmo lugar, sentava na mesma cadeira, eu subia para minha mesa, e aí eu tomava o café da manhã com o pessoal da empresa, depois eu sentava, trabalhava, e meio-dia eu saía para almoçar. Acabou, isso daí mudou muita coisa. Então, às vezes, as pessoas não têm a noção de como elas vão ter que se adaptar à nova situação. Novos salários, novos planos de comissão, de bônus, ou de... né, eu acho assim, é um novo comportamento que vai gerar uma novidade. E tinha muita coisa também que as pessoas adiavam, elas precisavam fazer e elas adiavam, elas não tomavam a decisão de começar... Porque você instruía muita gente, olha, faz isso, faz aquilo para o seu negócio, e as pessoas esperavam, ficavam... E elas trouxeram esses testemunhos para a gente de que a pandemia trouxe a oportunidade delas começarem a fazer aquilo que foram instruídas por muito tempo e ficaram acomodadas, e começaram a fazer e começou a dar muito certo tudo que elas faziam. Pra você ter a gente, na empresa, a gente tomou a decisão de colocar todo mundo em home office em 2018. Então, uma coisa que... Aí o pessoal falava assim pra mim, cara, mas você colocou a empresa inteira em home office, né? Ficou uma pessoa no escritório para receber correspondência, fazer a parte lá que tem que ter alguém lá também, porque o escritório aberto, assim, legalmente, você tem que ter uma pessoa no escritório. E os caras, como que vai ser, né? Todo mundo trabalhando de casa e tal, não tem necessidade mais de estar no escritório. E... você pega a TIM, a Vivo, todas as operadoras de telecomunicações, os caras demorariam 5, 6, 7 anos para colocar todo um call center para trabalhar de casa. Os caras colocaram em 2 meses. Todo o call center da TIM, todo o call center da Vivo, os caras trabalhando de casa. Só que abre muita brecha, né? Porque aconteceu com a gente, por exemplo, a gente é home office. Aí você tem
os players grandes que você sabe quem é, que não é, e teve que virar. Só que começou a ter muito problema. Porque a gente está acostumado com home office, quem tinha a empresa home office já há um tempo, já não mudou a Sim. rotina. Quem se antecipou, né? Quem não era e teve que ir, Sim. começou a ter muito gap, muita brecha, muito gargalo Vai no processo, até o cara... Que um exemplo é o McDonald's. O McDonald's fechou. E virou a saída para todo mundo, que não tinha restaurante, não tinha onde comer. O Mac lá com o drive-thru dele ali, e de repente um restaurante que não tinha esse serviço teve que criar inteligência. Sim. Teve que... Então eu acho que que nem você está falando, mas os caras, né, uma coisa nova eles não estavam fazendo. Adaptabilidade, como que o cara vai se adaptar a essa nova situação. Quanto mais rápido você se adaptar, né, mais na frente você sai. E você acha que, indo um exemplo bíblico, um pouco fora do exemplo bíblico que você usou, a gente já volta, mas será que foi isso que atrapalhou o povo a chegar na Terra Prometida? Porque eles estavam acostumados, adaptados ao ambiente no deserto, e aí eles vão no Egito, e aí aquele processo até chegar à Terra Prometida mudou tudo. Sim. Mudou costume, mudou rotina, mudou... Você acha que isso, essa dificuldade de adaptação foi o que... Porque eles falaram em voltar. Sim, né? Porque eu vejo assim, é o lance de você condicionar as pessoas, né? Então você fala assim, um ser humano ele se adapta em qualquer situação. E, às vezes, ele se adapta forçadamente. E ele vai ter que viver naquela condição. Os caras no Egito, eles viveram uma condição inicial boa, né? Que José foi para o Egito, depois chegou os irmãos, aí foram para Gósen, aí em Gósen eles foram tratados bem, aí nos últimos 100 anos eles foram escravizados. Aqueles últimos 100 anos condicionou eles a comer cebola. E quando os caras saíram, que ia vir uma coisa nova, então por mais surpreendente que de repente o cara vai enfrentar, toda situação nova requer um esforço de adaptação. Então você tem que deixar alguma coisa de lado para viver uma coisa nova. E o povo veio para viver uma coisa nova. E aí acabou que começou não, eu prefiro voltar para o Egito do que morrer no deserto. Sem saber o que vem pelo futuro. E também então, tem o que você falou, que é um exemplo que eu achei maravilhoso da bagagem. Sim. Que quando você fica preso na sua história e não consegue prosseguir. Quando você vai para uma viagem, né? Eu, por exemplo, viajo muito. Então, vamos supor, eu vou para o México, vou ficar 2 noites. Você também viaja, também viaja, mas assim, você vai a trabalho, você está focado, então você tem uma visão. Qual que é a visão? A minha visão é cumprir a meta da minha viagem, que é ir para aquelas reuniões, fazer o meu melhor e voltar com o resultado da reunião. Então, você leva escova de dente, sei lá, escova de cabelo, barbeador, aí você leva a troca de roupa, aí você leva um sapato, você leva, sei lá, um blazer, dependendo da reunião. Você não vai levar shorts de banho, de piscina, não vai levar snorkel. 4 tênis para decidir que tênis que você vai usar na reunião. Você não... Leva uma calça preta para todos os dias. Então, o grande desafio da vida das pessoas que eu vejo é quando as pessoas, ela tem a identificação do que ela é, o que ela precisa fazer, a visão dela, qual o propósito que ela está indo e o que ela precisa deixar de lado. O maior foco, teve uma reunião com um CEO nosso, e aí o CEO falou assim, bom, a gente está aqui para definir as metas e tal, e eu queria falar para vocês o seguinte, eu acho que definir meta não é o nosso problema. Definir meta você sabe, né? Você vai definir a meta para scalper, de venda. O André sabe o número que ele quer chegar, você também sabe. Não precisa de brainstorming. Todo mundo sabe a meta, mas... E aí a galera fala assim, bom, e o que nós temos que fazer para a gente alcançar essa meta? De repente, nos primeiros minutos da reunião, todo mundo vai saber o que precisa ser feito, bem feito e tal. A questão é, o que você vai deixar para trás e o que a tua equipe vai deixar para trás, vai deixar o tempo com a família, vai deixar, sabe, o ego de lado, porque de repente não vai estar a opinião. Tem muita coisa que você tem que deixar para trás. Até os lançamentos anteriores que você fez para trás, as ideias que você teve, você vai ter que deixar para trás. Por quê?
Porque você está numa nova situação, num novo momento, na dinâmica da tecnologia, tudo mudou. Então a mala que você vai fazer para ir para esse lançamento inicial, ela tem que ser uma mala compacta com aquilo que serve para a visão que você teve daquele lançamento ali. E na vida é a mesma coisa. Então, vamos supor, as pessoas separam. Aí tem o primeiro casamento. Ah, mas no meu primeiro casamento eu fui abusada. Ah, mas no meu primeiro casamento eu fui não sei o quê. Ah, mas no meu primeiro emprego. Ah, mas na minha antiga empresa aconteceu isso, aconteceu. Cara, ninguém quer mais saber disso daí. Tira o lixo da tua mala. Tira o lixo da mala e coloca aquilo que você vai precisar, entendeu? Então esse lance do Egito é... A galera, olha que lance legal, uma frase legal. Tem muitas pessoas que saem do Egito, mas o Egito não sai delas. Entendeu? Então esse é o ponto. Você vai pro foco... Espirra areia. E aí você quer comer a cebola, entendeu? Meu, filé mignon, picanha, né? Então essa live que a gente fez, que eu fiz na terça-feira, ela foi uma live focada para a gente viver exatamente esse momento. E o que é esse momento? Esse momento é muita coisa aconteceu na tua pandemia que você não pode trazer para o teu futuro, para o resto do seu ano. Eu até ressignifiquei uma frase que estava todo mundo falando, o pessoal estava falando assim, o ano de 2020 foi horrível. O ano de 2020 foi horrível. Que dia é hoje? Sei lá, 23, 24 de julho. Então, assim, você tá falando que teu ano foi pro buraco e você ainda tem 6 meses, 5 meses para trabalhar? Cara, é dia pra caramba. Então, manda pau agora. Esquece o que aconteceu na tua pandemia, na medida do possível. Eu sei que você, né, passou uma situação difícil, perdeu a tua mãe, tá com seu pai ainda instável. Porém, você tá vivo, você tem tua família, você tem muito para fazer. Se você carregar na tua mala, memória recente, hein, cara? Porque até tem um lance que fala de Eclesiastes lá. Os caras falam assim, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de sorrir, chorar. Eu vou te falar uma coisa. Nós estamos num tempo que você tem lá o tempo para chorar, tem o tempo para sorrir, mas eu vou te falar, cada dia tá mais escasso você ter tempo para chorar, né? Tempo para sorrir. É muita informação, tá tudo muito rápido, tudo chega muito rápido, né? Os problemas chegam mais rápido do que chegavam antigamente e eles vêm mais rápidos e eles demoram mais para ser solucionados. Tipo, essa loucura de informação, porque a gente até engraçado, né? A gente ficou internado junto, né? Foi. E eu ia conversando, um dia um psicólogo entrou no quarto para conversar comigo e no final a gente acaba ajudando o cara ainda, né? Tava eu pregando de Jesus para ele. Mas é muito louco porque ele falou, as pessoas estão... Ele falou que teve um caso lá no Sírio que o cara, tava ele e a esposa com Covid, foram internados, a hora que ele entrou no quarto para ser internado, chegou a notícia que a esposa morreu e ele não podia sair. E o cara teve que tocar organizar toda a família do quarto do hotel. Meu Deus. Foi basicamente também o que aconteceu comigo. Foi cruel. Mas o mais louco o que é interessante, até falando de Noemi, né, e o exemplo que você usou na live, é que elas não pararam. Sim. Tipo, elas não pararam, elas uniram as forças delas. Sim, ela tomou uma decisão rápida, né? Não, termina, era isso que eu ia entrar. Uma coisa que você, como meu mentor, me ensinou a ter e eu tenho muito claro. Eu conheço o meu alvo. E era isso que eu queria que você falasse. Sim. Quando a gente conhece o nosso alvo, eu sei que a gente saiu do hospital, a gente entrou no lançamento e na primeira live do lançamento eu tava no computador aqui e me deu vontade de chorar. Eu falei, cara, tá errado. Era pra eu estar agora deitado numa cama, chorando... E eu tô trabalhando aqui, tipo, a nossa cabeça, ela é destrutiva, né? Ela vai jogando você. E aí começou a vir um efeito contrário. Eu falei, não, caramba, cara, eu tô aqui, tô trabalhando e a parada tá animal e... o lance é assim, Deus te fez cabeça e não cauda. E quem pensa como cauda, nessa hora, o cara, é lógico que nós temos
dentro da gente, porque você fala assim, Deus te fez cabeça e não cauda, mas a cauda entrou na gente. Então a gente tem as duas formas, né? Quando eu falo cabeça e cauda, que às vezes tem que explicar. Cabeça, ele tá dizendo assim, você é o cara que tomador de decisão, é o cara influente, é o conquistador, é o desbravador, é o rompedor, é o sucesso acontecendo. O cauda é aquele cara que sabe, fica para trás. É levado por alguém faz as decisões por ele. O varrido pela decisão de alguém, né? Que eu até falo isso aí na imersão. Então, o que aconteceu com Noemi é muito legal e a cada dia que eu estudo mais a Bíblia, é muito legal porque você vai pegando, cada dia mais parece que você pega a personalidade da pessoa. Eu vejo, até poderia falar um pouco em relação a isso aqui no podcast, que eu não falei na live, mas pegando o lado feminino da coisa, vamos pegar o lado feminino da coisa. Porque hoje eu vejo muitas mulheres que são muito fortes, mas eu vejo mulheres também que são sensíveis. E sensível, eu acho que a mulher tem que ser, ela é uma característica da mulher, mas nunca hipersensível. Porque às vezes isso puxa a mulher para trás. E a mulher, na Bíblia, ela é uma liderança. No caso de Noemi, ó que você tem ideia, como ela conhece o alvo dela. Qual foi a melhor decisão dela? Ela perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, ficou ela e as 2 noras. E ela despede as noras, então ela até tem uma ligação emocional com as noras. Mas ela sabe que na cabeça dela o quê? A melhor decisão era voltar para a terra dela e abraçar de repente novamente as terras do marido, porque tinha um cara lá que poderia devolver as terras para ela, e ela decide ir. Ela libera as noras, isso é muito legal também, né? Porque pro deu conforto dela, elas, porque né? Pro conforto dela, ela é velha. Velha, vai. Ela já tem mais é mais idade. velha. Mas ela não do que casaria de novo, mas ela reconhece que elas poderiam casar e começar de novo, né? E talvez poderia até servir ela. Cuidar dela. E ela tá numa zona de conforto, não. Vou ter essas 2 que vão cuidar de mim, mas ela não ficou nem aí. O cara que ia vir ia ter 2 sogras. Ela foi pro alvo, né? Como eu não entendi? Se ela fez assim, é a sogra, a mãe de uma e a do marido. Entendeu? O cara que casasse com uma das noras teria 2 sogras. Essa piada foi ruim. Foi ruim essa piada. Foi ruim. Mas elas tinham como mentora. Mas deixa no ar. Elas tinham como mentora. Né? Noemi era mentora. É esse que é o lance que eu quero pegar. O lance que eu quero pegar, se você entrar na personalidade de Noemi, você entra numa personalidade de uma mulher que tem visão. Então você pega a dona da Magazine Luiza, que é uma baita de uma empresária, entendeu? Então você pega embora ela chega machucada lá, não precisa falar da parte bíblica tanto, mas ela chega machucada de volta na cidade dela, porque ela até quer que mude o nome dela. Que ela fala, me chama de Mara agora, porque agora eu estou amarga. Né? Mas mesmo você estando na amargura do sentimento, pela situação que você passou no teu passado, ainda ela tem a visão do propósito de vida. Então, Noemi era uma mulher que ela viveu a pandemia dela, né? Ela perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, então ficou sozinha com a nora. É uma pessoa que, se falarem assim, é o resto da vida na cama. Mas, o que ela sabia? Ela sabia, né, que a gente que vive por missão, a gente tem metas, a gente tem alvo. Então, ela voltou para a terra e, quando eles chegaram na cidade, ela já sabia exatamente o que ela tinha que fazer. E ela sabia que Boaz era o homem que iria remir, né, ajudar, salvar as 2. E ela sabia que ele estaria na eira naquela noite. Então, o modus operandi do Boaz, ela já tinha traçado. Ela já tinha traçado, então ela se informou, entendeu? Porque até espalhou na cidade, a cidade sabia, né, era uma vila, sei lá, uma cidade, que já sabia que elas estavam lá. Então, com certeza, ela investigou. Então, a profundeza da personalidade de Noemi não é uma mulher, por exemplo, que apanharia do marido, tomaria um tapa de um cara, começaria a namorar um cara e o cara começaria a ser abusivo com ela e ela permitiria, entendeu? Ela tinha uma personalidade mais reativa, né? Ela tem uma personalidade ativa, entendeu? Então, independente, porque ela teve marido,
ela criou os filhos. A nora, né, a Ruth falou assim, aonde você for eu vou, aonde você permanecer eu vou, eu quero estar contigo e não me separo mais de Ruth você. enxergou que ela seria a mentora, A mentora. dela. A mentora. Aquela frase que todo mundo usa em casamento e esquece uns anos depois, né? Sim. Eu não Vem esqueci. a gente não, mas vem no convite, onde tu fores, irei eu. Depois tá, pra onde tu fores, eu vou pro outro lado. Não, e a gente fala disso, sobre conhecer o alvo, mas o mais divertido foi, né? Minha mãe acabou de morrer, eu no hospital. Aí você acabou de sair da semi-UTI. Também a gente não aguentava comer aquela comida horrorosa. Horrível. E a gente no quarto planejando... No quarto do hospital. Do hospital, os né? dois internados. E não né? podia. O enfermeiro veio pra mim e falou, ele saiu do quarto Mas dele. nós somos quebradores de regras. Não é assim, os caras falam pra nós, não, vocês não podem sair do quarto. Onde tá escrito na Onde Constituição? E ele falou, fingi que eu não vi. Fica tranquilo que eu fingi que eu não vi. E olha como é legal. Depois você vai e reposta no seu Insta uma enfermeira que ficou marcado por você no hospital. Então, Foi. o lance de ter... Existem pessoas que iam estar lá e iam falar assim, cara, vou curtir meu luto. Esquece o resto. Agora eu estou sofrendo, agora eu estou com Covid, eu sou uma vítima. E tem gente que não, tá lá, não quero saber, peguei, vida que segue, eu vou sair dessa. E você venceu o Covid, o meu, graças a Deus, acabou não dando nada. Mas o lance a sua missão estava clara, né? Tipo assim... Cara, tô aqui e não vou parar. É isso aí. Eu acho que quando você tem definido teu alvo, você conhece bem teu alvo, acaba que você atrai as pessoas. E aí, no caso, por exemplo, Noemi atraiu Ruth, né? Eu tenho, sei lá, muitas pessoas hoje que dependem da palavra, esperam a minha palavra. Muitas pessoas que vão fazer algo na vida e te ligam para te Pra consultar, tomar tomar decisões. Então eu não me vejo... vamos dizer, não me deixo dominar por nada. Eu não me deixo dominar por doença, não me deixo dominar por sentimento, não me deixo dominar por pessoas, né? Então, nós, na verdade, é que dominamos nós mesmos. Então, eu acho que Noemi, cara, eu já falei muito sobre Noemi e Ruth, teve vezes que eu falei muito sobre Ruth, né? E de repente eu não tinha entrado tão a fundo em Noemi, eu entrei muito a fundo em Noemi como mentora mesmo, como cabeça, né? Então ela liderou ali. E Ruth tipo, e o que eu faço? E isso, você faz isso. E o próximo passo, né? A bênção de Ruth foi ouvir a mentora Noemi. dela. Espírito ensinável. Se eu fosse falar que eu trouxe os passos que Noemi deu para Ruth, mas eu poderia trazer também os passos de Ruth em relação a Noemi. E as chaves, né, de Ruth em relação a Noemi. Uma coisa que é muito interessante, se a gente for analisar o lance que você falou na live de deixar o teu passado, né? Você poderia pegar agora e gravar um vídeo falando assim, fiquei num hospital, num sofrimento ímpar. Ninguém poderia imaginar. Igual tem muita gente, tem muito influenciador aí que tá usando o Covid para dar uma... Né? Teve até um que até se converteu. Teve uma experiência com Deus, foi legal a história. Mas as pessoas estão usando isso e tá tudo bem. Mas você não. Você vem e esquece que se o cara viesse conversar com você, e você não falasse, ninguém ia saber que você ficou... no hospital. Você deixou, vamos dizer, um passado recente para trás, além da sua história de vida, seu passado você deixou para trás. E tem uma relação muito forte, quando você fala de Noemi e Ruth, que puxa, mas Boaz não é... De repente, o meu marido era mais bonito. E esse cara é diferente. Não sei se eu quero esse cara, não sei se... Tipo, eu queria que você falasse o teor que você usou na live, do lance que ela deixa o passado. Que ela esquece, ela lava o rosto e segue pro Porque alvo. o que eu vejo, né? Tudo tem um propósito aí no que está escrito. Então, por exemplo, lavar o rosto, né? O rosto, geralmente, de uma pessoa é onde estão as marcas daquilo que ela viveu, né? Você já viu uma pessoa que trabalhou na roça muito, lá no interior da Bahia, sofredora, você vê as marcas da expressão, você fala, essa pessoa sofreu. Então,
O que Noemi está querendo dizer, quando ela fala assim, lava o rosto, ela está querendo dizer assim, limpe as marcas do passado. Quer Entendeu? dizer que a mentora deu uma segunda, então a mentora fala, conhece o teu alvo, Sim, e aí ele entrega um plano, até com horário, sim, vai lá à noite, depois ela dá a segunda dica. sim. Porque aí vem ela conhece o alvo, né? Então ela passa a meta e ela fala, vai acontecer em tanto tempo, tal dia, e aí ela fala assim, tá, mas e aí, o que eu faço agora? Bom, então agora, primeira coisa que você faz, que é o lance da mala lá. Você esvazia aquilo que você não vai precisar da tua mala para você poder carregar. O que você vai precisar? Coloca na mala. Então abandona teu passado. Cara, a coisa pior que tem é quando você vai conversar com alguém e a pessoa quer contar o sofrimento dela. Porque parece que ninguém sofreu. Então, você tem ideia, no lance do Covid, eu fiz uma call com a empresa, aí tava toda a cúpula da empresa, tava o CEO da empresa, né? Tô falando aqui porque eu trabalho nesse nível. E o CEO falou na empresa assim, todo mundo, tinha, sei lá, umas 100 pessoas no mundo inteiro, tal. Ele falou assim, gente, ó, o Alessandro é o único da empresa, né, que tá aí único da empresa que pegou Covid. Então agora, se vocês tiverem alguma reunião em qualquer lugar do mundo que a gente precisa mandar alguém que é necessário, nós temos o Alessandro tá imune. Você vê, é Entendeu? oportunidade na crise. Então aí eu peguei e ainda brinquei, né? Eu falei assim, bom, o meu território você sabe qual é. Qualquer viagem fora do meu território custa mais caro. Entendeu? É lógico. Né? Então, A imunidade ao Covid da Viuípe é caro. Então, abre-se oportunidade, entendeu? Quando você passa um sofrimento, o ideal é você trazer a sua história de superação. Quem conta só sofrimento, quem traz só passado e não tem história de superação, não adiciona valor, entendeu? Porque todo mundo sofre. O sofrimento de alguém, por ter se queimado no fogo de uma vela, para essa pessoa, o sofrimento dela pode ser maior do que alguém que queimou sei lá, uma garrafa de álcool. E então o sofrimento é relativo. Isso que eu estou dizendo. E aí, aí há uma competição, quem mais sofreu. Não, esse aí tinha que Né? ter um reality show. O maior sofredor. Quem é o maior sofredor do... É a síndrome de Miller. Sabe o Miller, jogador de futebol? Quando ele vai comentar Na jogo... minha época... o Mazinho... Na minha época, não era volta muito mais difícil. Não volta mais, tipo, é outra fase. Quando você tem que esquecer o passado, você tem que esquecer o passado ruim e o bom também. Às vezes a pessoa também fica presa em algo Gente que ela era muito suas amada. vitórias. A pessoa nostálgica, ela acaba sendo um pouquinho tóxica. Sim. Não por mal, mas você tá ali, aí ela fala assim, nossa, porque naquela época... Eu lembro que até eu comentei com a Elines que eu falei, nossa, tava lá o musical da Campa Dentro, a igreja lotada, e a gente com toda a responsabilidade. Aí chegou um pra mim e falou assim, porque em 1977 eu subi uma caixa de som e eu aqui assim, Jesus amado. Aí ele falou, e a caixa de som que você subiu está errada. Aí eu falei pra ele assim, dá pra você subir a caixa de som certa agora? Não. Então, obrigado. Tipo, obrigado por perder meu tempo. Tipo, mas sabe qual que é a melhor... Eu trabalho com venda, sabe qual que é a melhor venda para um vendedor? Sabe? A próxima venda. Pois é. Sempre a melhor. Entendeu? Então, Paulo fala assim, deixando para trás todas as coisas, prossigo para o alvo. Entendeu? Na esperança, e ele complementa lá o versículo. Mas você tem que esquecer as vitórias. Por quê? As vitórias pode também ser um sabotador. Porque, de repente, você vendeu daquela mesma maneira que você vendeu numa empresa e você conseguiu vender, você fala assim, não, eu vou vender aqui, eu vou aplicar a mesma estratégia. E você não vai prestar atenção em detalhes que requer agora uma outra dinâmica para você poder vencer isso daqui, entendeu?
Então você fica preso nas vitórias anteriores e agora, cara, é outra realidade. Ó, um exemplo. O lance do cara do frango lá que a gente... KFC. KFC. O Coronel Sanders. Do Sanders. Se o Sanders fosse lançar o KFC hoje, não daria certo. Ele estaria quebrado. Tô te falando isso com certeza. Por quê? Porque hoje todo mundo é assim... Ai, eu sou vegetariano. Ou vegano, Ai, né? eu sou vegano. Ai, quanto tem aí de calorias nesse negócio pra eu comer? É frito. Ai, é frito no óleo? Nossa, não. Eu também Eu amo. sei, então. Então, mas só que na época, ele chegava com aquele frango frito... E a cultura da época era mais receptiva. Receptiva. Então, ele lançou um negócio num momento... Porque o lance dos irmãos Wright também, que é muito legal. Eles começaram numa bicicletaria. E lá, nessa bicicletaria, no lugar onde eles estavam, o vento não era favorável, entendeu? Eles precisavam de mais vento. Então, quando eles identificaram que eles precisavam de mais vento, eles mudaram para Carolina do Norte. E na Carolina do Norte, eles arrumaram um lugar onde o vento era mais forte. Então, olha o que é o lance. Olha o lance. Você pode entender, vou dar teu exemplo. Você pode entender de tudo de marketing, você pode entender tudo de lançamento, você pode entender de tudo do teu produto, só que não adianta, você tem que entender do vento. Então Jesus falou para Nicodemos, você não sabe para onde o vento vai, onde o vento nasce, aonde ele vai. Quando você está num momento, naquele momento que você vai fazer o lançamento, a hora que o avião vai decolar, você tem que analisar o ambiente, aquele momento em si, entendeu? Então não é fácil você ser empreendedor, ter sucesso, ser liderança, porque você pode entender tudo de um assunto, mas você vai ter que entender o que rege naquele momento, a cultura e uma série de coisas, entendeu? Não, a Apple lançou um filme agora na Apple+, que é com o Tom Hanks, que é sobre a Segunda Guerra Mundial, e ele é um capitão de um navio que levava suprimento para o exército americano. E era uma frota com 15 navios, e o dele era o único armado, que tinha que proteger dos submarinos nazistas. E tem o cara que fica com o sonar, vendo o submarino, só que os submarinos tinham uma inteligência. Eles soltavam um equipamento que chamava a atenção, e aí o radar pegava o equipamento e o submarino estava dando a volta. Esse capitão, ele tinha uma experiência tão grande que ele olhava pelo mar, ele via onde o submarino estava vindo e ele mandava dar o tiro. Ele falava, é este bordo, tantos graus. Aí o cara olhava o radar, mas não tava. Dava o tiro, a hora que dava o tiro subia todos os pedaços do submarino, assim. Então o lance é tudo... Você tem que entender do mar. Do mar, o cara... Não é só saber qual, sei lá, o míssil que você tem que mandar, saber do submarino, né? Então, no caso Noemi, quando ela chega lá, você vê que ela tem essa visão de águia e atitude do leão, que é o quê? É analisar o ambiente. Então, o leão sente o faro e ele não faz o barulho. Primeiro, ele arma a estratégia, ele vem devagar, ele vem sem ser ouvido, entendeu? Então, antes da gente seguir, o lance ela conhecia o comportamento humano, né? Porque ela manda se perfumar, né? Sim, ela manda ungir, né? Que no caso, ali é uma linguagem bíblica, mas era óleo perfumado, né? Era tipo um óleo, não era perfume. Então, ela, que eu queria dizer, ela entendia de homem, né? Porque ela teve um esposo e teve 2 filhos. Então, você sempre tem que ter como mentor seu uma pessoa que já passou pela situação, que já sabe como é que se conquista, que sabe a jornada para conquistar. Então, é importante, né? O perfume é importante. Óbvio que tem cara que ia trabalhar comigo lá, era só homem e o cara se perfumava inteiro. Então, a gente achava meio estranho. Mas tem ocasião para tudo, né? Mas no caso dela, ela foi para um propósito, para o alvo. Então, você leva na mala aquilo que vai servir para a tua visão.
O perfume é importante. Mas o que eu quero falar é, tem hoje em dia, principalmente hoje em dia, tem as pessoas que se preocupam muito com o perfume, vamos dizer, vamos incorporar o negócio. O externo, né? Então você vê a pessoa por fora é uma coisa. E aí quando você vai conhecer o perfume por dentro, o que engloba o perfume por dentro? A pessoa fala, a língua dela é má. Então ela é uma pessoa na frente e outra atrás. Tudo que ela escuta, qualquer tipo de palavra, sempre ela leva para o negativo, entendeu? Então, e vai influenciar outras pessoas. No caso Noemi, o que ela está fazendo com Ruth, ela está fazendo um processo que Ruth possa chegar na frente de Boaz e possa atrair, né? Porque você entende, você começa a ter resultado quando você entende a necessidade do teu cliente. E a necessidade hoje das pessoas, ela não é tanto externa assim. Eu acho que hoje você tá com uma pessoa que te divirta, você tá com uma pessoa que te coloca para cima, uma pessoa que te motiva, uma pessoa que te, sabe, sempre tem uma palavra boa, mesmo quando até a pessoa tá mal. Então, eu acho que você, dentro principalmente das empresas, no corporativo, dentro das igrejas, você vê dentro da igreja mesmo, a gente que convive dentro da igreja. É importante a pessoa passar pelo processo rápido de se tornar o bom cheiro de Cristo. Porque senão a pessoa fica muito tempo no meio do processo, cara... Tem uns que não saem do meio do Não, processo. Volta pro início. A galera começa a se esquivar, então... Lembra do Amor é Cego, com o Jack Black? Não Que lembro. que o Tony Robbins pega ele no elevador e que ele era feio e o critério dele pra namorar, ele só queria as mais lindas. Aí o Tony Robbins pega ele no elevador e fala assim, agora você só vai ver o interno. E ele começa a só ver o interno. E aí ele começa a namorar, o filme é bem estereotipado, mas é muito divertido. Uma moça que era muito grande, mas muito grande, só que é a Gwyneth Paltrow, tipo, ele vê ela eu linda. lembro que ele enxerga... E aí eles vão jantar bonita. e ela comendo um monte, ele fala, caramba, mano, ela é tão magra, como que ela come? O banco quebra. O banco quebra e ele não entende. E aí vem uma moça falar com ele que era muito feia. E aí a câmera vai, corta, ela é linda, a moça. E na verdade é isso o que você tá falando. sentido é isso. É tipo o interno, quem ela realmente é. Né? Mas então você, vamos dizer, o perfumar, eu quero dizer assim, cara, eu tenho pessoas que que já me contaram de mudança de comportamento, e essa mudança de comportamento da pessoa, porque ela sempre é assim, entrou na conversa, ela traz algo que é interesse dela, entendeu? E quando você vai entrar numa conversa, num grupo de pessoas, quando você vai criar uma amizade, as pessoas não vão te chamar para ir na casa dela porque, vamos dizer, ela quer atender você. Geralmente não é assim. Você vai chamar uma pessoa, vamos chamar aquele casal tal, pô, eles são tão legais. Então, na verdade, você está chamando alguém para vir atender uma coisa que esse casal faz bem para você. Então, quando você quer entrar num hall de amizade, você quer entrar numa empresa, você atende a necessidade de quem tá lá e não a tua. Então, você nunca pode querer entrar num hall de relacionamento contando coisa sua, querendo falar coisa sua. É tipo, ser interessante antes de ser interesseiro. Isso. Né? Você tem que ser interessante para depois... Atender uma necessidade, né? Você tem que atender uma necessidade. Então, que nem a gente tem um amigo que é o Felipe, da igreja, que a gente gosta de chamar o Felipe, por quê? Uma das coisas, mas eu acho que a principal. Porque ele alegra o ambiente, né? E aí... Faz todo mundo rir. Faz todo mundo rir. Então, pô, vamos chamar porque é legal, ele vai fazer todo mundo rir. O pastor Alessandro, a pastora Rebeca, vou chamar o Gá, porque o Gá, cara, ele tem vários conselhos, ele fala muita coisa nova e tal. Então,
A galera quer estar contigo porque sempre tem coisa inovadora. Então, o teu produto atende a necessidade de muitas pessoas. E é por isso que você vai entrar no hall. É um produto, na verdade. Agora, se você só quer o teu interesse, buscar o teu interesse, as pessoas não vão querer se relacionar com você. Entendeu? Então, a chave de relacionamento. No caso de Ruth, Noemi está dizendo assim, viu? A chave de relacionamento é você atrair Boaz. Você vai ter que atrair ele, entendeu? Tem que ser agradável o cheiro, né? O cheiro tem que ser agradável, a conversa, o papo. Porque o que acontece muito, até se a gente levar essa conversa até para relacionamento, né? Eu aprendi, teu pai, ele falou uma vez, ele falou, olha, às vezes a pessoa ela é muito bonita, mas ela deixa de ser ela é muito, vamos dizer assim, burra, falar. É vazia. É vazia, né? ela é vazia. E aí o cara casa, ou a mulher casa pelo visual. Mas aí no dia a dia, ela vai vendo aquele vaso sem nada dentro. Porque na época que a gente conversou isso, foi quando a Marília Gabriela casou com o Gianecchini. E aí muita gente virou na imprensa, falou, como assim? E seu pai falou, cara, ela é de uma inteligência. Sim. Que ele, quando sentou com ela, a pessoa que é interessante, mesmo que ela não seja tão esteticamente dentro dos padrões de beleza, né? E até pela idade, né? Ela era pela idade, mas o cara senta, o cara fala, meu Deus do céu. Tipo, vai... tipo o amor é cego, vai mudando o rosto e o cara vai vendo... Porque tudo que eu vejo, assim, eu acho que existe uma verdade, sabe? Existe uma verdade sobre o marketing digital. Existe uma verdade sobre Deus. Existe uma verdade sobre relacionamento. E sobre o relacionamento humano, esteticamente, é óbvio que, vamos dizer, a pessoa te chama a atenção e a pessoa sendo bonita por dentro ainda mais, você sabe que se você vai ficar com uma pessoa, eu e a Rê, nós estamos 20 anos juntos. Então, a gente vai ficar mais 20 anos juntos. Não vai ser a mesma coisa da estética. Só que não é isso, entendeu? Vai além o que do nos visual, liga né? não é isso, né? Então, eu acho que o que a pessoa tem que buscar, mesmo dentro de uma empresa, dentro de qualquer lugar, não é o que liga. É sempre a questão do valor interno. Eu acho que isso é o principal. E a evolução, né? Porque uma coisa que você sabe que eu sempre falo, né? Que eu aprendi com o Maqui. O que faz o mundo inteiro assistir uma série 10 anos é porque o personagem da série vai evoluindo. Então ele tá no começo da série, ele é e no final da série ele já não é mais o mesmo. Então isso torna interessante para quem assiste. E a mesma coisa no relacionamento. Você não é a mesma pessoa de 20 anos atrás. A pastora não é a mesma pessoa. Você foi se reinventando. E aí você tem conteúdo novo. Você acaba sendo mais interessante. Isso faz com que a admiração sempre continue. E tem que haver o progresso. A evolução. A evolução tem que acontecer. Você está totalmente certo. No caso de Ruth, o passado, né? Deixe o passado para trás, perfume-se, ou seja, busque coisas que vão atrair os outros. No caso, ela sabia o alvo, ela estava para ir para um alvo e ela sabia, mulher cheirosa é bom, hein? Né? O homem gosta de mulher cheirosa. Bonita, produzida. Então ela quis dizer isso também, mas eu acho que principalmente por dentro. Eu acho que e aí vai o progresso ao longo, dando um conselho para quem é casal. Porque tem pessoas que tendem a elogiar o outro, dizendo assim, você sim, eu admiro, porque você não mudou. Então... Quem mudou? Não, mas não mudar não é uma coisa boa, né? Poxa, mas eu não evolui nada? Eu sou a mesma coisa? Então, óbvio que vamos estacionar esse não mudou aí. Vamos estacionar ele. O que é? O não mudou é os seus valores, né, a tua honestidade, a tua humildade. Então, esses seus valores não mudaram, mas você, como pessoa, evoluiu. Você adquiriu mais conhecimento, mais sabedoria.
mais experiência, mais paciência, uma série de coisas, amadureceu, entendeu? Então você não é mais aquele jovem, agora você tem uma qualidade muito maior do que você tinha antes. Então estacionando vamos dizer, mude no sentido de crescer e progredir, mas preserve-se na questão dos seus valores, da tua essência, do teu valor. Então, para a gente resumir, para esse vídeo não ficar muito longo, para a gente fazer depois a próxima parte, os 7 passos. O primeiro conheça o teu alvo, deixa o teu passado e que é o lave o rosto, e o perfume-se, que é o invista por fora e por dentro. Invista-se, né, por fora e por dentro. Então isso é importantíssimo. Eu acho que por fora também é legal, porque uma coisa que eu falei, o David até achou legal. Tem aquele versículo que fala assim, o homem analisa a aparência e Deus analisa o coração. E tem pessoas que falam assim, Deus analisa o coração, então ela só investe no coração. Só que você vai lidar com homens. Você vai casar com ser humano ou alguém que vai casar com animal? Ninguém. Você vai casar com... Hoje em dia, não, pode se relacionar. Tem uns doidos. Tem uns loucos que podem. Mas casar não vai. Já vão querer casar na igreja. Eu me apaixonei por um bode. Aí, então, vai se relacionar com gente, né, para casar. Vai ser entrevistado por uma empresa por gente. O chefe vai ser gente, o colega de trabalho vai ser gente. Os amigos vai ser gente. Então, invista na sua aparência. Eu não estou falando de ser alto, de ser baixo, de ser magro, de ser, sei lá, gordo. Eu não estou falando disso. Eu estou falando envelopamento. Né? Mas esse é o próximo. Esse é o próximo que eu quero falar. O que é envelopamento? Quer dizer, então, que nós já percorremos 50% da jornada que vai ajudar quem está assistindo a recuperar o ano. Só falo no próximo agora. Então, eu acho que o que a gente toma disso tem 6 meses ainda, né? O jogo ainda tá... Só passou o primeiro tempo. Então, vou te falar, você que gosta de jogar bola, você gosta de ficar na frente, não volta pra marcar. Eu sou banheira. Você é banheira. Mas sabe fazer gol. Então, eu vou falar um negócio pra você. Se a gente já jogou campeonato, já ganhamos troféu pra caramba. Se a gente tá perdendo de 3-0, 4-0 no primeiro tempo, a gente desiste no segundo? Não desiste. Não desiste. Nem que a vaca tussa. A gente já virou o jogo, já foi no fundo da rede, buscou a bola, trouxe a bola aqui embaixo, colocou no meio, né? Então, cara, nossa personalidade é essa. Não, foi o que aconteceu. É legal contar essa história. A imersão que a gente fez, a gente vinha fazendo todas presenciais, né? E a gente decidiu ir pro digital, mas a gente montou toda uma estratégia que não funcionou. Não deu certo. A estratégia simplesmente não deu certo. E eu lembro da gente fazendo 3 horas de live e tipo... Tem que correr. Pra correr... No mínimo você tem que suar. E aí veio o segundo tempo. E resolveu? Não. Mas nos 47 do segundo tempo, foi lá 2 golaços e... Porque tem aquele lance que é assim, você adota uma estratégia, às vezes ela não vai dar certo, né? Quer dizer que você errou? Não. Sabe quando você erra? Quando você não tem estratégia. Então a gente adotou uma estratégia, a gente foi. No primeiro tempo não rolou. Aí no segundo tempo, a gente... meio que não teve ali uma mudança de estratégia e a gente apostou que, de repente, naquela estratégia a gente ia ganhar. A gente intensificou, vamos dizer assim. Tentamos, vamos fazer mais forte. Vamos fazer mais forte, verdade. Falamos, vamos suar mais, tá faltando suar mais. E não era o esforço que estava faltando a mudança de estratégia. Só que vem um lance também que ele é instinto. Até estou preparando um material que vai falar sobre instinto para vencer. Você tem que ter instinto, sabe? E aí tem aquele lance que você manda o goleiro para a área nos últimos minutos e de repente sai o gol. E sai o gol, só que você está correndo o risco de tomar o gol e fechar o caixão.
Você tá, mas é uma coisa que é muito legal, o André fala isso aí, entre o rico e o risco, a diferença é um S no meio, Show de bola. né? Passa o liquid paper lá, tira o S. Mas Fica no rico. próximo episódio a gente vai falar ainda, tem 4 passos para você recuperar seu ano de 2020 e não ficar compartilhando meme que o ano foi ruim no seu Instagram. Pelo Então, amor de Deus. Não dá. Eu vejo os memes, é até engraçado. Então, galera, se você quer saber quais são os próximos 4 passos, você tem que assistir nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Não, YouTube não tem horário, né? Mas enfim, estamos aqui no canal do YouTube, no Sabedoria Cast. Eu sou Gabriel Zanirato. Eu sou Alessandro Moisés. E eu sou Rebeca Moisés. Até o próximo. Tchau, tchau.